Alô meus amigos, alô minhas amigas, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias e entretenimento. Você que não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Pois é amigos, como cobrir aqueles buracos, entre aspas, no INSS, ou seja, aquele tempo que você não teve atividade remunerada, né? Vamos ler uma matéria nesse sentido para você ficar bem informado. O trabalhador que pensa em se aposentar, mas que por algum motivo ficou sem contribuir para o INSS e portanto possui menos tempo do que o exigido para requerer o benefício, pode fazer o pagamento retroativo e contar esse período para a aposentadoria. Mas para ter esse direito reconhecido é preciso comprovar que exerceu atividade remunerada no intervalo que ficou sem fazer o devido pagamento ao Instituto. Somente no ano passado, 63.069 pedidos de aposentadoria por tempo de serviço, 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, foram indeferidos no Rio de Janeiro por falta de comprovação de contribuição, segundo o próprio INSS. Veja, gente, que a situação é bem mais crítica do que podemos imaginar. E como cobrir esses buracos, entre aspas, no tempo de contribuição? Segundo o especialista, é preciso ter documentos que provem trabalhos com inscrição de autônomo, que o segurado pagou carnês da Previdência em períodos mais antigos, contrato com pessoas ou empresa para quem prestou serviço e documentação que mostrem pagamentos de impostos, entre outros. Especialistas em direito previdenciário dizem que no caso de autônomo é possível recolher os atrasados mediante prova de exercício de atividade, mas se o trabalhador já se filiou ao INSS como autônomo e deixou de contribuir, basta pagar os atrasados, né, gente? Aí nesse caso fica um pouquinho mais fácil. Especialistas em direitos previdenciário dizem que no caso de autônomo, é possível recolher os atrasados mediante prova do exercício de atividade, mas se o trabalhador já se filiou ao INSS como autônomo e deixou de contribuir, basta pagar os atrasados, como eu já acabei de frisar. E, gente, é muito complicado. Às vezes você deixou de contribuir, às vezes você parou de trabalhar numa certa empresa e ficou essas lacunas, digamos assim. E isso, gente, dá um trabalho. Uma dor de cabeça na hora de você juntar essa papelada, cara, vocês não têm ideia. Por isso eu peço para cada um de vocês, você que ainda não se aposentou, você que é jovem, gente, cuida da sua carteira de trabalho. Junte dados, vai guardando nota, você pegou nota daqui, você fez um serviço para terceiro, pegue a nota fiscal, guarde tudo isso, gente, porque isso é documento. Pega uma malinha e vai enchendo aquela mala. A hora que chegar no tempo de você se aposentar, aqueles papel vai falar por você mesmo. E são justamente, gente, os buracos no tempo de contribuição que impediram Carlos Augusto Vieira, 47 anos, morador da região de Lagos, Rio de Janeiro, de se aposentar. Mas por que tantos buracos? O jornal O Dia, né, ele conta ao jornal O Dia, no caso, que começou a trabalhar em 1987 como menor no cartório da cidade de Cabo Frio, com crachá de identificação, mas sem ter carteira assinada, portanto sem recolhimento à Previdência Social. 3 anos depois, em 1990, foi feita uma inscrição individual no INSS, começou a pagar as contribuições por carnê. 4 anos depois, assinaram a carteira no cartório e deixou de contribuir pelo mês, né? Pelo carnê, né, diz ele. Antes de ter a carteira assinada e de contribuir por carnê, Carlos Augusto não fez recolhimentos, embora estivesse empregado como menor, e deixou um buraco no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, principal documento do segurado, onde estão registradas todas as entradas e saídas das empresas onde trabalhou. Após 26 anos, Carlos Augusto saiu do emprego e também deixou de fazer algumas contribuições. Agora terei que juntar documentos que comprovem
esse período de contribuição, afirma ele. Gente, aí que começa a via crucis, né? Você vai lá em tal lugar, você vai numa firma que trabalhou anteriormente, você vai e recolhe documento num lado do outro. Gente, é complicado. Eu acompanho essas situações, já vi várias pessoas vivendo esse dilema. Gente que tem que vir de Brusque, Santa Catarina, foi em Ivaiporã atrás de uns documentos, chegou lá, só aquilo não era suficiente, voltou para Manoel Ribas, teve que pegar mais um pouco de documentação. Chegando lá, vai no INSS, pega mais alguns dados, vai em Arirã do Ivaí, pega mais histórico escolar dos filhos, e aí, segundo fiquei informado, gente, ainda o benefício, ou seja, ainda tem alguns documentos enroscados na cidade de Apucarana. Só para você ter uma ideia o quanto é complicado esses chamados buracos negros aí no meio, né? Esses buracos, na verdade, como você mesmo entendeu, são tempos que você deixou de contribuir à Previdência Social por um motivo, por outro, por desinformação, por falta de dinheiro mesmo, né? Um ponto destacado por Cristiane Saredo do escritório Vieira e Vieira Assessoria Jurídica e Previdenciária, é sobre a cobrança de juros sobre o período de atraso. Se os buracos forem antes de 1997, o INSS não pode cobrar juros na emissão da guia, mas acaba cobrando, afirma. Nesse caso, ela orienta a entrar na justiça. Outro ponto é procurar saber se vale a pena pagar os retroativos e qual o valor do salário de contribuição para não pagar um valor alto, que segundo ela não fará diferença no valor do benefício. Para pagar os buracos, é possível pagar como contribuinte individual, por exemplo, mas tem que comprovar a atividade, diz ela. A cobrança das contribuições são de responsabilidade da Receita, mas é no posto do INSS que o contribuinte tem que comparecer para acertar ou obter autorização para recolher fora do prazo. O INSS é quem decide se aceita ou não as contribuições, orienta ela. Se o INSS não reconhecer o tempo de trabalho como autônomo para fins de contribuição, o trabalhador deve procurar a justiça. Os recolhimentos de 5 anos podem ser feitos diretamente na internet do INSS, ou seja, você consegue ver, né, saber disso pela internet já, né? Deve validar, vou ler de novo para você não se perder na matéria. Os recolhimentos de até 5 anos podem ser feitos diretamente na internet, mas o INSS deve validar essas contribuições, pois o fato gerador das contribuições previdenciárias é o exercício das atividades laborais. Pode ser que o INSS faça essa exigência para poder validar as contribuições. O mais indicado é que, independentemente do prazo, se faça a abertura de um processo administrativo para o INSS validar essas contribuições após a análise da atividade exercida. Pois se fizer o pagamento e o INSS receber o dinheiro, mas não validar o período, gente, o segurado terá prejuízo. Para o pagamento do recolhimento em atraso do período chamado de decadente, ou seja, há mais de 5 anos, como no caso de Carlos Augusto, que nós acabamos de relatar o caso dele mais acima, o cálculo da contribuição mensal em atraso é feito pela média salarial do segurado. Nessa situação, aplica-se juros de até 50% do valor da contribuição e multa que chega a 10%. Quanto ao período dos últimos 5 anos, o segurado pode gerar a guia do valor que pretende recolher no site da Receita Federal, que incidirá juros e multa até 20% nesses casos. Gente, eu ainda torço que um dia o Brasil não tenha essas burocracias. Que as leis sejam claras, específicas, onde não exista buraco, não exista nada, não existe. Porque, gente, o que faz hoje os escritórios de advocacia ganhar tanto dinheiro? É exatamente isso, a fragilidade na lei. Nesse caso, a gente até entende, né? Por exemplo, o segurado deixou de contribuir, é óbvio que vai enroscar na hora de conseguir o benefício, né? Mas eu falo, gente, numa amplitude maior. Porque, olha, é tanta burocracia para conseguir um benefício previdenciário que às vezes tem pessoas que acabam desistindo. Infelizmente, essa é uma grande realidade. E com a reforma, talvez,
futuramente, que possa olhar esse tipo de burocracia, que as coisas sejam claras, que não precise ser de advogado para você conseguir um direito tão sagrado que é seu, né? Que você vá lá e consiga, sempre ficar dependendo de um e de outro aí para fazer exercer o seu direito à cidadania, porque se aposentar é um direito digno, é saber que você pode exercer aquilo que você tanto lutou, que você pagou por aquilo, porque ninguém tem previdência de graça, né? De uma forma ou de outra a gente acaba sempre pagando. Gente, vai fincando o dedão no like aí e até o próximo vídeo mais à tarde.